Você já parou para pensar em como uma criança aprende a ler? Aprender a falar e aprender a ler são processos diferentes. Nosso cérebro não nasceu preparado especificamente para reconhecer letras e palavras. Então, como aquelas marcas no papel passam a representar sons, palavras e significados? E principalmente, o que conhecer nesse processo muda na maneira como nós ensinamos uma criança a ler. É sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Olá, eu sou a professora Letícia Bonatini, pedagoga, pós-graduada em alfabetização e letramento e criadora da Gira Educa. E este é o primeiro vídeo de uma série que vamos construir aqui no canal sobre alfabetização. A ideia é começar realmente do início, compreendendo o que as pesquisas têm nos mostrado sobre como aprendemos a ler, para depois avançarmos para outros conhecimentos importantes para a prática do professor. Então, se esse é um assunto que interessa a você, inscreva-se no canal e vamos começar! Para começarmos, precisamos entender uma diferença fundamental. Aprender a falar e aprender a ler não são exatamente a mesma coisa. A linguagem oral se desenvolve a partir das interações da criança com outras pessoas. Desde muito pequena, ela escuta a língua sendo utilizada, participa de situações de comunicação e, progressivamente, desenvolve a capacidade de compreender e produzir a fala. Com a leitura, acontece algo diferente. Uma criança pode falar muito bem, compreender histórias, ter um vocabulário amplo, se comunicar perfeitamente e, ainda assim, não saber ler. Isso acontece porque, para ler, ela precisa aprender como o sistema de escrita representa a nossa língua. Pense, por exemplo, em uma criança que conhece perfeitamente a palavra bola. Ela sabe o que é uma bola. Ela fala bola. Ela compreende essa palavra quando alguém a utiliza. Mas quando encontra bola escrito em uma folha, isso não significa que automaticamente conseguirá ler aquela palavra. Para que isso aconteça, ela precisa compreender progressivamente que aquelas letras fazem parte de um sistema que representa unidades da linguagem falada. E aqui começamos a chegar a dois conhecimentos fundamentais para a alfabetização: compreender o princípio alfabético e aprender as relações entre grafemas e fonemas. Isso significa que a aprendizagem da leitura exige conhecimentos específicos sobre o funcionamento da escrita e, por isso, o ensino tem um papel fundamental nesse processo. Mas isso nos leva a uma pergunta muito interessante. Se o nosso cérebro não evoluiu especificamente para ler, o que acontece nele quando aprendemos a leitura? É isso que vamos entender agora. E aqui chegamos a uma ideia muito interessante. O nosso cérebro não nasceu para ler. A leitura é uma invenção cultural relativamente recente na história da humanidade. Isso significa que não tivemos tempo, do ponto de vista da evolução, para desenvolver uma área cerebral criada especificamente para essa função. Então, se não existe um cérebro que já nasce programado para a leitura, como conseguimos aprender a ler?
O neurocientista francês Stanislas Dehaene, um dos pesquisadores mais conhecidos nessa área, explica esse processo a partir do conceito de reciclagem neuronal. De maneira bem simples, quando aprendemos a ler, o cérebro reorganiza e especializa circuitos que já existiam e que antes desempenhavam outras funções. Uma região do córtex visual passa progressivamente a responder de maneira especializada às letras e às palavras escritas. Mas ela não trabalha sozinha. Para que a leitura aconteça, aquilo que os olhos reconhecem precisa se conectar às áreas cerebrais relacionadas à linguagem. E é aqui que começamos a entender algo muito importante para a alfabetização. Aprender a ler significa construir novas conexões entre aquilo que vemos e a linguagem que já conhecemos. Quando uma criança olha para a palavra bola, por exemplo, não basta que seu cérebro reconheça visualmente aquelas 4 letras. Ela precisa aprender que aquela sequência escrita representa uma sequência de sons da fala e, a partir disso, conseguir acessar a palavra que já faz parte do seu repertório linguístico. É por isso que simplesmente expor uma criança a muitas palavras escritas não garante por si só que ela descubra como ler. O cérebro precisa aprender a utilizar o código que organiza o nosso sistema de escrita. E isso nos leva justamente à próxima questão. Que código é esse? O que a criança precisa descobrir sobre a escrita para começar a ler? É aqui que entra uma das grandes conquistas do processo de alfabetização: a compreensão do princípio alfabético. Então, o que uma criança precisa compreender para começar a ler? Uma das aprendizagens fundamentais é perceber que a escrita alfabética representa a fala. E isso pode parecer muito óbvio para nós adultos alfabetizados. Nós olhamos para uma palavra e imediatamente enxergamos letras, reconhecemos sons e acessamos seu significado. Mas uma criança que ainda não compreendeu o funcionamento do sistema alfabético não necessariamente olha a escrita dessa mesma maneira. Vamos voltar ao nosso exemplo da palavra bola. Quando falamos bola, a criança ouve uma palavra inteira. Para aprender a ler essa palavra, ela precisa desenvolver a capacidade de prestar atenção também à sua estrutura sonora e compreender que aquilo que falamos pode ser analisado em unidades menores. Ao mesmo tempo, precisa aprender que as letras, ou mais precisamente os grafemas, representam os fonemas, que são unidades sonoras da fala. Essa compreensão é o que chamamos de princípio alfabético. E aqui aparece uma habilidade muito importante para a alfabetização: a consciência fonológica, ou seja, a capacidade de perceber e manipular os sons da fala. Dentro dela, existe uma habilidade particularmente importante para a aprendizagem da leitura em um sistema alfabético: a consciência fonêmica, que envolve perceber e manipular os fonemas. Por exemplo, perceber que a palavra bola começa com B, ou que faca e foca se diferenciam por um dos fonemas. Mas existe uma questão fundamental: perceber os sons da fala não é suficiente para ler.
A criança também precisa aprender como esses sons são representados na escrita. É aí que entram as correspondências entre grafemas e fonemas. Pouco a pouco, ela aprende as relações entre aquilo que está escrito e aquilo que pronunciamos. E essa aprendizagem não precisa e não deve ficar apenas à espera de uma descoberta espontânea da criança. As evidências que temos hoje mostram a importância de um ensino explícito e sistemático dessas relações, especialmente no início da alfabetização. Isso não significa transformar a alfabetização em um treinamento mecânico de sons e letras. Significa oferecer à criança as ferramentas necessárias para compreender o funcionamento do sistema que ela está aprendendo a utilizar. E quando ela começa a utilizar esse conhecimento para transformar uma palavra escrita em uma representação sonora, chegamos a outro processo fundamental, a decodificação. E é sobre ela que vamos conversar agora. Quando a criança começa a compreender o princípio alfabético e aprende as relações entre grafemas e fonemas, ela passa a ter uma ferramenta fundamental para a leitura, a decodificação. Decodificar significa utilizar o conhecimento sobre as relações entre a escrita e os sons da fala para chegar à pronúncia de uma palavra escrita. No início da alfabetização, esse processo pode exigir bastante esforço. Vamos pensar novamente na palavra bola. Uma criança em processo de alfabetização pode precisar identificar os grafemas, recuperar os fonemas correspondentes, combiná-los e então chegar à palavra que já conhece oralmente, bola. Para nós, leitores experientes, isso acontece tão rapidamente que praticamente não percebemos todo esse processamento. Nós simplesmente olhamos para a palavra bola e lemos bola. Mas como chegamos a esse ponto? É aqui que aparece outro processo muito importante estudado pela ciência da leitura. À medida que a criança decodifica palavras corretamente e encontra essas palavras repetidas vezes durante a leitura, suas representações ortográficas vão sendo consolidadas na memória. A pesquisadora Linnea Airey utiliza o conceito de mapeamento ortográfico para explicar esse processo. De maneira simplificada, as conexões entre a sequência de letras de uma palavra, sua pronúncia e seu significado vão se tornando cada vez mais bem estabelecidas. Por isso, depois de sucessivas experiências de leitura, muitas palavras passam a ser reconhecidas de maneira rápida e automática. E aqui existe uma diferença muito importante. Reconhecer uma palavra automaticamente não significa ter decorado visualmente o desenho daquela palavra. Esse reconhecimento se desenvolve apoiado no conhecimento que a criança construiu sobre o sistema alfabético e nas conexões entre ortografia e fonologia. Quanto mais eficiente esse processo se torna, menos esforço a criança precisa dedicar à identificação das palavras. E isso libera recursos cognitivos para algo ainda mais importante, porque o objetivo final da leitura não é simplesmente pronunciar as palavras que estão escritas. O objetivo é compreender. E é justamente sobre isso que precisamos conversar agora. Até aqui, nós falamos bastante sobre consciência fonêmica, relações entre grafemas e fonemas, decodificação e reconhecimento de palavras. Mas existe uma questão fundamental. Conseguir ler as palavras de um texto significa necessariamente compreender o que está sendo lido? Não. Uma criança
pode conseguir decodificar as palavras de uma frase e ainda assim ter dificuldades para compreender a mensagem daquele texto. Isso acontece porque a compreensão da leitura depende também de conhecimentos relacionados à própria linguagem. Pense, por exemplo, em uma criança que consegue ler corretamente a palavra bússola, mas não sabe o que ela significa. Ela conseguiu decodificar a palavra, mas esse conhecimento sozinho não foi suficiente para que compreendesse a informação que estava lendo. E isso se torna ainda mais evidente quando pensamos em textos. Para compreender o que lê, a criança precisa de vocabulário, conhecimento sobre o mundo, compreensão da linguagem, capacidade de estabelecer relações entre as informações e fazer inferências. Por isso, quando falamos em ciência da leitura, não estamos falando apenas de ensinar letras e sons. As pesquisas nos mostram que o reconhecimento eficiente das palavras é fundamental, mas ela precisa caminhar junto com o desenvolvimento da linguagem e da compreensão. E isso começa muito antes da criança conseguir ler convencionalmente. Quando contamos histórias, conversamos sobre aquilo que lemos, ensinamos novas palavras, ampliamos o repertório das crianças e oferecemos contato com diferentes textos. Também estamos construindo conhecimentos que serão fundamentais para a futura compreensão leitora. Então, podemos guardar uma ideia muito importante. Decodificar é essencial, mas o objetivo da leitura é compreender. E quando juntamos tudo o que vimos até aqui, começamos a entender o que essas evidências realmente significam para a prática do professor. Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: o que compreender como aprendemos a ler muda de fato nossa prática como professor? Muda bastante. A primeira coisa é compreender que não podemos simplesmente esperar que todas as crianças descubram sozinhas como funciona o sistema alfabético. Se aprender a ler envolve compreender as relações entre a linguagem falada e a linguagem escrita, essas relações precisam fazer parte do nosso ensino. Isso significa proporcionar um ensino explícito, sistemático e progressivo das correspondências entre grafemas e fonemas, respeitando aquilo que as crianças já sabem e avançando gradualmente em complexidade. A segunda implicação é que precisamos desenvolver a consciência fonológica e especialmente a consciência fonêmica, ajudando a criança a perceber que as palavras que ela fala podem ser analisadas em unidades sonoras menores e relacionando esse conhecimento à escrita. Mas existe um terceiro ponto igualmente importante. Alfabetizar não pode resumir ao ensino do código. Desde a educação infantil, as crianças precisam estar cercadas por uma linguagem rica, precisam ouvir boas histórias, conversar sobre elas, aprender novas palavras, fazer perguntas, levantar hipóteses sobre o texto, ampliar seus conhecimentos sobre o mundo e compreender que a escrita possui funções reais na nossa sociedade. E essas duas dimensões não precisam competir entre si. Nós não precisamos escolher entre ensinar como o sistema alfabético funciona ou proporcionar experiências significativas com a leitura e a escrita. A criança precisa das duas coisas. Essa é, inclusive, uma contribuição muito importante da Magda Soares para a alfabetização brasileira. A defesa de que alfabetização e letramento possuem especificidades,
mas precisam acontecer de maneira articulada. É o que ela sintetizou na expressão alfabetizar letrando. Ou seja, ao mesmo tempo que ensinamos a criança a se apropriar do sistema de escrita alfabético, proporcionamos situações reais e significativas em que ela possa participar da cultura escrita. Quando compreendemos isso, a discussão deixa de ser simplesmente sobre escolher um método ou defender uma atividade. A pergunta passa a ser: o que essa criança precisa aprender para se tornar progressivamente uma leitora autônoma e capaz de compreender aquilo que lê? E conhecer o que as pesquisas nos mostram sobre a aprendizagem da leitura nos ajuda justamente a tomar decisões pedagógicas mais conscientes para responder a essa pergunta. Compreender como aprendemos a ler muda também a maneira como pensamos o ensino da leitura. E essa é uma conversa que está apenas começando. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre alfabetização aqui no canal. E nos próximos conteúdos, nós vamos aprofundar alguns dos conceitos que apareceram hoje e entender cada vez mais como podemos transformar esse conhecimento em prática pedagógica. Agora eu quero saber de você. Alguma coisa que conversamos neste vídeo mudou ou ampliou a maneira como você compreende a aprendizagem da leitura? Conte para mim aqui nos comentários. E se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outros professores. Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.